Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu acho que eu gostei desse ângulo aqui, pessoal, mas por acaso vocês acharem que é viagem minha, me avisem que eu volto pro ângulo de antes. Hoje eu vou passar aqui para vocês 3 passos para economizar mais dinheiro. Beleza? É bem simples, é bem intuitivo. Talvez você já saiba, você de repente só não executa. A gente vai falar aqui, inclusive, hoje, da minha experiência trabalhando em uma indústria, um frigorífico. A gente vai falar também sobre um técnico de beisebol dos Estados Unidos. Inclusive, tem um filme dele na Netflix. Eu, sinceramente, não lembro o nome. Não faço nem ideia. Ixi, começou o trem aqui, peraí. Beleza. Eu nem lembro o nome dele, mas a gente vai usar ele de exemplo. Depois, de repente, eu procuro e deixo ali nos comentários, tá? A gente vai falar sobre substituição e sobre dívida boa. Vamos lá. 3 passos bem simples para economizar mais. O primeiro passo, adivinha qual é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Na verdade, antes de falar qual é o passo, eu vou contar sobre a minha experiência no frigorífico. E aí você vai pensando enquanto isso, vai entendendo o que eu estou falando, que aí você vai pegar. Lá no frigorífico eu trabalhei uma época num setor chamado controladoria, de controle, certo? Eu era o controller júnior que fala. Então eu lidava com planilhas, eu lidava com números, eu lidava com análise de custos, de gastos, de rentabilidade do setor e assim por diante. E o meu chefe, né, ele sempre cobrou muito a gente, da gente estar sempre por dentro dos números, para quando o gerente da indústria perguntasse, nós sabêssemos responder com facilidade e rapidez, para ser efetivo. E muitas vezes, quando a gente estava aprendendo, eu e o meu outro colega, a gente às vezes era pressionado e pego de surpresa pelo nosso chefe, quando ele nos perguntava coisas que a gente não tinha controle. Mas ele fazia isso de propósito. Porque ele queria ensinar um conceito pra gente de que aquilo que eu não monitoro, aquilo que eu não registro, eu não tenho controle. Se você é esperto, você já entendeu que eu estou falando para você registrar todos os seus gastos. Mateus, eu não sei mexer com Excel, eu não sei mexer com planilha, eu não tenho familiaridade com computador. Blá, 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 blá. Compra um caderninho, sei lá, R$ 20 um caderninho e começa a anotar. Em janeiro, eu gastei, sei lá, por data você coloca. Eu gastei R$ 100 no dia 5. Gastei 150 no dia 15. Tá? Faz do jeito mais simples possível para você começar. Você não precisa fazer todos os dias também. Define que toda sexta-feira ou todo sábado, num horário que você vai estar com energia para fazer tarefas chatas, você vai lá e faz. Eu, por exemplo, todas as tarefas chatas, as coisas que eu não gosto de fazer, eu tenho que fazer de manhã. Porque de manhã eu estou motivado, eu estou mais energético. Se eu for fazer de tarde, depois do almoço, adivinha, na verdade eu não vou fazer. Ou talvez eu faça muito mal feito. Beleza? Então, primeiro passo, registre todos os seus gastos, os principais. Então, eu gasto muito com alimentação. Eu gasto com alimentação, tenho aluguel, tenho internet, tenho as assinaturas Netflix, Amazon, Spotify, etc e tal.
No segundo passo, você vai pegar esse registro que você fez e você vai aplicar a regra do cancelar ou substituir. Qual que é essa regra do cancelar ou substituir? Bom, você vai pegar lá, por exemplo, sei lá, tem a Netflix. Cara, você assiste a Netflix realmente? Há quanto tempo você assiste? Não assiste, aliás. Você consome realmente conteúdo? Consumo, não consumo, vejo pouco. Se você não consome, se realmente é uma vez no mês que você faz isso, sei lá, que você abre a Netflix e vê um, dois filmes, cancela esse trem. Porque uma assinatura do Netflix é o que? Uns 30 pila? Nem sei quanto que é. Se você assiste um filme por mês, é mais fácil você alugar ele no YouTube, que você vai pagar, sei lá, dependendo do filme, é 6, 5 reais. Você vê o filme, tem 48 horas para assistir o filme e pronto. Beleza? Então você pode fazer, você pode cancelar ou substituir por uma outra plataforma, como por exemplo existe a Lumine, que é tipo uma Netflix católica, onde tem conteúdo que vai te agregar muito mais em comparação à Netflix. Tem várias histórias de santo, etc e tal. Consumos básicos, por exemplo, o arroz que você consome, de repente é de uma marca e você vê que tem uma outra marca que tem uma economia muito grande em cima e que a qualidade é razoavelmente igual de um para o outro. Cara, troca, substitui. Faz essa troca, faz essa substituição. Você tem lá você tem o Spotify, mas você não usa. Não é nem uma vez no mês. Você nunca usa o Spotify. Cancela. Você não tem controle daquilo que você não registra. E se você controla, se você registra, você controla. Se você controla, você tem o poder de cancelar ou substituir. Vira e mexe, cada 2, 3 meses, não tem muito uma rotina não, mas cada 2, 3 meses eu olho lá os meus gastos fixos e olho, eu realmente preciso desse trem aqui? Será que eu preciso disso? Gasto com alimentação também é interessante você controlar, porque se você come muito fora, de repente está na hora de você parar no final de semana um tempinho ali e fazer marmitinha para todas as refeições do dia durante a semana. Tá? É uma dica também. E por último, mais importante, eu não falei do cara do beisebol, né? O cara do beisebol é o seguinte, na Netflix tem aí. Se você for cancelar a Netflix, antes de cancelar, assiste esse filme. É com o Brad Pitt e com aquele gordinho que fez o parceiro do Lobo de Wall Street, que agora eu esqueci, não sei o nome dele. Lá, como que acontecia, né? Dentro do beisebol, as pessoas tinham uma ideia, um senso comum, de que determinado jogador era bom, outro jogador era melhor ainda e assim por diante. Mas isso era simplesmente por achismo. Eu acho que é. Tá? No entanto, um cara, uma espécie de analista, começou a metrificar as estatísticas dos jogadores. E ele identificou uma ineficiência dentro do beisebol, porque aqueles que normalmente tinham melhor aproveitamento não eram aqueles que eram tidos como os melhores jogadores. Então, ou seja, eles tinham um preço mais barato, sendo que eles entregavam muito mais do que aqueles que estavam no que estavam mais badalados, tá? Ou seja, eu não controlo aquilo que eu não registro. E aí, depois disso, aconteceu uma revolução no beisebol e também depois no mundo dos esportes, onde tudo virou estatística e número, tá? Então eles fazem a metrificação de tudo hoje em dia. Beleza? Por último, última dica, ao invés de achar que você vai
guardar dinheiro, você vai fazer uma dívida com você mesmo. Ou seja, você recebeu o seu salário, pingou o seu bônus, entrou dinheiro na conta, você primeiro vai separar uma parte sua. É a dívida que você tem com você. Porque se você deixar para o final do mês tentando fazer sobrar, não vai sobrar. Não vai. Então encare o guardar dinheiro como uma dívida que você tem com você mesmo. Beleza, turma? Isso daqui é muito importante, isso daqui mudou muita coisa, a mentalidade que eu tinha em relação a dinheiro, o comportamento que eu tinha em relação a dinheiro. Eu ainda não estou rico, infelizmente, mas eu sou novo também. Tenho certeza que eu vou ter um sucesso financeiro na minha vida, se Deus permitir, obviamente, se não for prejudicar a minha salvação. Beleza, pessoal? Então, apliquem essas dicas, assista o vídeo novamente se for preciso, anote se você é casado, se você é casada, mostre para o seu marido, para sua esposa, debatam sobre isso, vejam se vocês conseguem aplicar, eu tenho certeza que sim, porque são dicas simples, completamente aplicáveis e vai ajudar muito, de repente, cara, sobrar, nem que sobre pouco, nem que sobre, sei lá, de repente R$ 300 a mais por mês. Esses R$ 300 a mais por mês, vocês conseguem dar um presente pro filho, fazer um passeio mais legal entre família, ou simplesmente guardar para emergências. Fechou, pessoal? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.